Bem, e aí, galera do terceiro ano da noite do Sanico, PET 6, semana 4, né? A última semana desse volume 6 da apostila. E o tema dessa semana é a imigração e o mundo do trabalho, certo? Muito bem, meus amigos. Lembrar que nós estamos vivendo em pleno século XXI e com o avanço dos meios de transporte, as pessoas tiveram muito mais facilidades de migrarem, de mudarem de um lugar para o outro dentro do seu próprio país, o que a gente chama de migração, ou de um país para o outro, o que a gente chama de imigração, tá ok? E essa mudança constante de pessoas de um lugar para o outro vai gerar também seus impactos na questão trabalhista, porque muitos brasileiros, vamos pegar um exemplo, muitos brasileiros vão deixar o Brasil e vão tentar a vida nos Estados Unidos. Então isso vai ter um impacto imediato no mercado de trabalho americano, onde muitos latinos vão ocupar empregos que o americano estudado não vai ocupar, que o americano tradicional, conservador, classe média não vai fazer, certo? Então, é nesses empregos, nesses subempregos, que para os padrões americanos eram mal pagos, mas comparado com o valor da moeda brasileira, era um salário muito bom, que brasileiros, mexicanos, os latinos e povos de outras regiões do mundo vão para os Estados Unidos ou vão para a Europa. E hoje nós temos isso, né? Cada vez mais as pessoas migram, mudam, buscam melhores condições de vida, porque o que leva a maioria das pessoas a deixarem de viver no lugar onde estão para tentar a vida em outro lugar é a questão econômica. É o fato de que na onde eu estou morando não tem emprego, ou não tem um emprego que me pague em condições, um valor que me dê para ter uma qualidade de vida econômica que me permita poder viver com um pouco de qualidade, com dignidade. Então eu vou em busca de lugares onde talvez isso possa ser oferecido. Claro que nunca é fácil o processo de adaptação. Tudo é muito complexo, tudo é muito difícil, né? Muitas vezes você nem se adapta e acaba voltando. Não consegue se arranjar por ali e acaba voltando para o lugar de origem ou vai para tentar em outro lugar. Tem muito disso, né? A pessoa vai para um país, não dá certo, vai para outro. Então, basicamente, é isso que as questões dessa semana 4 do PET 6 está abordando, né? Esse fluxo constante de pessoas, muitas vezes bem recebidas em alguns países, outras vezes mal recebidas, é o que nós chamamos de xenofobia. Ele até na página 116 ele traz um, três definições, né, de três palavras que vão pesar muito em todo esse processo de imigração, né, que o mundo sempre viveu e que vive agora mais intensamente, porque os meios de comunicação, as redes sociais, a tecnologia, os meios de transporte cada vez mais propiciam as pessoas terem informações e irem em busca de melhores condições de vida, quando ficam sabendo que um determinado lugar pode oferecer tais condições. Então, a xenofobia, que é a aversão a estrangeiros, né? Nós temos isso muito na Europa, em alguns setores conservadores dos Estados Unidos. O racismo pesa muito ainda, porque nós temos aí, né, no Brasil, por exemplo, nós temos assim a gente recebe muito haitianos, refugiados haitianos, porque o Haiti vive há muitos anos numa guerra civil, uma guerra política que destruiu o país, e muitos acabam fugindo e vêm para o Brasil. Você vai lá na região da central de São Paulo, perto da Praça da República, você encontra muitos haitianos com suas barracas de artesanato, trabalhando ali, tentando ganhar a vida, né, tentando sobreviver ali com aquelas habilidades que eles aprenderam no país de origem deles. E muitas vezes não tem espaço porque são negros, porque são de um país mais atrasado, não tem às vezes a qualificação profissional
que o mercado exige. Isso nós falamos em termos de Brasil. Agora você imagina dentro de uma Europa, dentro de uns Estados Unidos, certo? E por aí vai. E aí começam a chegar as questões, né? Tem até um mapa muito interessante na página 117, se eu não me engano. Isso. Na página 117, nós temos um mapa que mostra, através das linhas vermelhas e azuis, né, um pouco desse fluxo migratório e imigratório que vive o mundo nos últimos 20 anos, né? Então a gente vê que as pessoas ao tempo todo elas saem de um lugar, vão para o outro. E se vocês observarem observarem bem esse mapa, o local mais procurado são os Estados Unidos, né? O lugar que mais recebe imigrantes ilegais, inclusive, né? Porque a maioria chega ilegalmente, né? Chega sem autorização, sem permissão para estar ali, são os Estados Unidos, porque as pessoas acreditam realmente que os Estados Unidos ainda são o lugar em que é o único do mundo que ainda dá para se ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. Assim como no Brasil, um imigrante nordestino acreditava que São Paulo ainda no passado era o melhor lugar para se fazer a vida, e a maioria quebrou a cara. E aí descendo, né, saindo do mapa, nós temos um texto chamado A Imigração e o Mundo do Trabalho, onde ele fala justamente disso, que muitos países não gostam, rejeitam o imigrante. Por quê? Porque eles tomam o emprego. O patrão prefere contratar um imigrante pela metade do salário, ou até por menos da metade, que ele pagaria para uma pessoa dentro do próprio país dele, da mesma nacionalidade que ele. Por isso que em alguns países, na Europa principalmente, nós temos muitos países que têm barreiras, que criam barreiras muito fortes para a entrada de imigrantes, porque cai nessa questão do mercado de trabalho. O imigrante, ele se permite, para sobreviver, ganhar um salário muitas vezes menor do que o patrão pagaria para uma pessoa que foi estudada ou que mora, que é do próprio país ali da Europa. Então, por exemplo, não foi muito em função disso que a Inglaterra saiu do bloco da União Europeia, né, o chamado BRICS. Por quê? Porque dos quesitos para fazer parte do bloco da União Europeia era permitir a entrada de imigrantes. E a Inglaterra começou a se sentir prejudicada porque a entrada de muitos imigrantes começou a roubar trabalho dos próprios ingleses, que, como eu disse, o imigrante ele aceita, para sobreviver, receber muito menos do que eu pagaria para um inglês, para um trabalhador inglês. Portanto, os alemães também têm fortes barreiras, os franceses têm fortes barreiras, são poucos países da Europa que são receptivos à imigração. A Itália, ela é um pouco mais receptiva, mas já começa a pôr um pé no black. Portugal é super aberto a isso. Portugal é um país pequeno, tem uma população que cresce demograficamente lentamente, então eles até gostam de imigrantes para poder dar continuidade, né? O país ser mais povoado, mais movimentado. Portugal é bem legal nesse ponto. Portugal é um país da Europa que vale a pena conhecer e morar. Então tem todo um texto que aborda essa questão, né, esse impacto do imigrante no mercado de trabalho dentro de um país, certo? Então entre eu e um imigrante haitiano, é lógico que o dono de uma loja, por exemplo, ele vai pegar o imigrante haitiano, porque ele pode pagar para o imigrante haitiano muito menos do que ele pagaria para mim, que já tenho experiência, por exemplo, na área de loja, que já vinha de uma outra loja com um salário legal, que não vou me sujeitar a trabalhar por muito menos do que aquilo que eu estava acostumado a ganhar. Mas o imigrante lá, haitiano ou de outro país, um venezuelano, vai aceitar. Vai aceitar até trabalhar sem carteira assinada. Vai aceitar até condições de trabalho similar ao trabalho escravo, para sobreviver. Porque aí cai naquele ditado, né? Antes pouco do que nada.
E aí vem a primeira e a segunda questão, que estão diretamente ligadas ao texto. Então, a primeira pergunta é: o que revelam os fluxos migratórios no contexto atual? Ou seja, por detrás de tantas mudanças, qual é a principal razão delas? O que leva as pessoas a buscarem mudar, sair do país de origem para um outro país? Então, sempre em primeiro lugar, a questão econômica. E, em segundo lugar, as questões políticas. Geralmente tem guerras, tem disputas políticas dentro daquele país que acabam provocando uma crise econômica, obrigando as pessoas a saírem. Então, a ideia de que no país tal eu terei mais oportunidades de uma vida melhor é a alavanca, mas os conflitos políticos internos que levam as pessoas a fugirem daquele local e ir em busca de um outro local aonde ela possa construir uma vida com dignidade, com qualidade. A pergunta 2. Qual a relação entre o capitalismo financeiro e o fluxo migratório? Para quem é capitalista, ou seja, para quem é dono de negócios, o fluxo migratório é positivo. Por quê? Porque quanto mais gente estrangeiro ele contrata por salários baixos, mais lucro ele tem, porque a folha de pagamento dele diminui. 3. O que buscam os imigrantes internacionais? É o que eu acabei de falar. Geralmente eles estão em busca de melhores condições de vida, de melhores salários, para poder ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, com mais dignidade, uma vida onde você pode consumir mais, né, gente? Porque, no fundo, o mundo, as pessoas querem comprar, querem poder viajar, querem usar roupas melhores, querem se divertir, e dependendo do que ganham e da onde trabalham, de onde vivem, isso fica muito limitado ou, em alguns casos, até inexistente. Muito bem. Depois tem um texto, gente, que é tirado do Enem e que, na verdade, é uma questão de múltipla escolha, tá? Nesse texto ele continua falando, né, da questão da imigração, que hoje em dia cada vez cresce mais, porque tudo ficou mais fácil, os meios de transporte, as redes sociais dão informações, né, para facilitar os contatos, então é mais fácil você saber mais sobre aquele lugar que você quer ir morar, se contactar com grupos que lá já vivem, que possam te ajudar a entrar e te dar o suporte nos primeiros tempos, caso você consiga ir para emigrar para aquele lugar que você deseja. E aí vem a pergunta, que na verdade é uma questão de múltipla escolha, e ele diz assim: a mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Mobilidade populacional é isso, gente, é essa mudança, as pessoas saindo da onde vivem, indo para outros lugares, estão em constante mudança, em busca sempre de uma vida melhor. Uma razão que os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são. Então, ele está perguntando o quê? O que leva as pessoas a buscarem sair da onde vivem e tentar uma vida nova num lugar completamente diferente, com cultura, comida, língua, a forma de pensar completamente diferente. Então é uma questão de múltipla escolha, você vai ver das alternativas qual aquela que se encaixa nessa pergunta, tá? A questão 5 também é uma questão de múltipla escolha, tirada do vestibular da FUVEST, e aí ele dá 3 alternativas, ele dá 3 afirmativas, e ele quer que você assinale quais as afirmativas estão corretas. Aí tem lá, né, apenas a afirmativa 1 está correta, a afirmativa 2 e 3 que estão corretas, aí você vai ver exatamente quais as afirmativas que estão corretas. Vamos dar uma ajudinha nessa questão para vocês. Olha só, essa aqui está indo como uma colher de chá, né? Para encerrar esse PET 6, sem falar que o professor não ajudou diretamente nenhuma questão. Por exemplo, a primeira afirmativa diz o seguinte: a criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos,
corroborando contribuindo, né, para o elevado número de refugiados, como no caso do Sudão e Sudão do Sul. Essa é uma alternativa verdadeira? É, porque a Europa, a África, perdão, ela passou, após a Segunda Guerra Mundial, a viver conflitos internos muito grandes, guerras civis sangrentas, porque os europeus, depois que desocuparam a África, eles dividiram o continente, a África, em vários países, mas não estavam nem um pouco preocupados com a realidade cultural daqueles povos africanos. Então, muitas tribos, muitas nações africanas, que tradicionalmente eram inimigas, passaram a viver dentro do mesmo país e passaram a brigar entre si pelo controle político desse país. Então, muita gente acabou fugindo. Muitos países foram divididos, né, como o Sudão, por exemplo, figurou Sudão e Sudão do Sul. Até hoje se arrasta uma guerra civil sangrenta na Somália. E na África, em especial, essas guerras, esses conflitos são ocasionados justamente por rivalidades de nações, de descendentes tribais que querem mandar, que querem ter o poder e que não, né? E aí acabam brigando entre si, e aquilo vira uma guerra civil, porque acaba envolvendo forças armadas, o exército se divide, uma parte fica para um lado, outra parte fica para outra, e aí isso destrói a vida de milhares de famílias. Então a alternativa 1 é verdadeira. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa? Sim, né? Nós sabemos que o caso mais recente de refugiados é o caso da Síria, que também, devido a uma disputa interna política, acabou entrando em guerra civil e muita gente fugindo dessa guerra acabou se espalhando pela Europa, muita gente morreu em embarcações clandestinas, né? Tragédias e mais tragédias. Olha, muitos não são aceitos, né? A Grécia recebeu muitos, mas depois parou, porque ela também, né, não dá para receber todo mundo, porque como é que você vai abrigar, como é que você vai empregar todo mundo? Tem essa questão também, então você tem que, cada país tem que puxar um pouquinho do problema para si. E a terceira afirmativa, a política do apartheid teve grande influência na Nigéria. O apartheid não foi nigeriano, né? O apartheid foi um problema que aconteceu na África do Sul, da qual o grande defensor que ele gritou ao mundo em relação a como que os negros eram discriminados pelos brancos na África do Sul foi o Nelson Mandela. Então, a afirmativa 3, ela está errada. Então, estão corretas a afirmativa 1 e 2. Aí é só ver qual letrinha que está dizendo que a 1 e a 2 são as afirmativas corretas, que a resposta é essa. Olha, a questão essa eu dei de lambuja. E também foi a última questão dessa semana 4. Beleza? Um forte abraço para vocês. E agora nós nos encontramos no PET 7. Vamos ver o que vem por aí. Um abraço e até mais.